Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho. Eu quero comentar com vocês um editorial do que está no nosso portal agora, né, que fala do vigoroso socialismo na China. Quero convidar vocês à leitura, vou deixar o link aqui, né, quem ainda não leu. Pedir para vocês, antes de prosseguir, divulgar este canal, Notícias do PCdoB, dar like, compartilhar, né, enfim, ajudar a impulsioná-lo, furar este bloqueio midiático. É importante, tem muita concorrência na internet, né, mas a gente procura aqui dar uma abordagem original a algumas coisas, né, a partir, sobretudo, dos editoriais do Portal Vermelho, né, a abordagem que a gente procura fazer. É evidente que na questão chinesa da Revolução da China, da nova China socialista, né, isso demandaria muita coisa, né, mas o PCdoB tem uma relação com a China antiga, né, que vem de há muito tempo, e tem muita produção nesse sentido. Mesmo no Portal Vermelho, tem também no Portal Grabois muita coisa, né, muita pesquisa, tem história, enfim, a relação do PCdoB com a China. Houve um rompimento, a história do racha lá de 62, né, teve aí um distanciamento, uma certa acidez nesta relação, né? Enfim, as contradições que surgiram do pós-20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, mas com o fim do Bloco Soviético, né? As adaptações, as atualizações que foram feitas na China e também no PCdoB, no Partido Comunista do Brasil, essas coisas, de certa forma, foram superadas. Mas eu quero lembrar que já em 1946, quando o partido estava saindo da clandestinidade, né, teve uma reunião do Comitê Central do partido que tinha lá uma homenagem ao Mao Tse Tung. O João Amazonas fez um discurso, né, isso também tem aí, né, tem aqui no livro do Pedro Pomar. Na pesquisa que eu fiz, eu constatei isso, né, retrato a saudação que o João Amazonas fez ao Mao Tse Tung, né, as referências do Pedro Pomar. O Pedro Pomar tinha muita ligação com a China, né, esteve num congresso, né, ele esteve pessoalmente com o Mao Tse Tung, né, ele levou uma mensagem do Partido Comunista do Brasil, assinada pelo Prestes, que foi transmitida pela rádio de Pequim, né, bem detalhado aqui essa história na biografia do Pedro Pomar. Também a história com Cuba, né, o Pedro Pomar esteve em Cuba, ficou lá um mês, logo depois da Revolução, estudando, depois ele veio, escreveu uma série de artigos, né, enfim, aqui vale a pena a leitura. O Maurício Grabois também tinha, né, muita admiração pela China, né, tem a tese dele, ele dizia lá na campanha da Constituinte de 46, quem levantou essa bandeira foi o Partido Comunista do Brasil, com um grande movimento de massas, né, pouco conhecido ainda na história. A participação dele e o Maurício Grabois foi uma espécie de pivô dessa campanha, né. Depois entrou os getulistas, o movimento queremista, essa história toda, mas quem levantou a bandeira e quem fez a defesa da Constituinte, levou massas na rua, em comícios aí e tal, gigantescos, foi sim o Partido Comunista do Brasil, puxado fundamentalmente pelo Maurício Grabois. Também está aqui essa história no livro dele. E ele dizia que a guerra começou lá na China, o papel da China na história, o enfrentamento que foi feito ali quando o Japão agrediu a China, ocupou quase metade do território chinês, praticando barbaridades, etc, etc. Depois, né, teve também a proximidade, depois do rompimento lá do 20º Congresso do Partido Soviético. Como eu disse, o Pedro Pomar esteve na China várias vezes, né, o Grabois também, né, o João Amazonas, enfim, tinha uma proximidade muito grande. Aí houve o rompimento, essa história que eu já falei, que essa acidez nas relações, né, o Pomar mesmo escreveu um artigo elogiando a Revolução, como é que chamava lá? A Revolução Cultural, né, proletária, cultural, né, e depois isso foi melhor analisado por ele mesmo. Tem um depoimento de Enéas Aguiar que ele me deu para este livro aqui, né, que ele lembra que o Pomar voltou de lá dizendo, o que tem lá são teses laudatárias, panegíricos e tal. O Dinéas disse, eu lembro bem desse artigo, desse comentário do Pomar na reunião do partido,
porque são palavras que não são usuais, e o Pomar usava essas palavras e tal. Ou seja, houve de fato, né, uma revisão sobre o que estava acontecendo na China naquele período ali de rompimento, né? E o Dinéias, no final das contas, não conviveu com o Pomar, porque esse debate foi para frente. Tem tudo detalhado aqui na biografia do Pomar. Foi para frente, chegou na história da guerrilha do Araguaia, do debate que se estabeleceu na guerrilha do Araguaia, que não tem nada a ver com a versão que circula, inclusive, na esquerda. Por isso que eu recomendo, para entender o debate do partido sobre a guerrilha do Araguaia, é fundamental ler a biografia do Pedro Pomar. Se não ler, acho que ninguém teria condições de falar desse debate sem ler a biografia do Pomar, sem considerar os debates que se estenderam ali, inclusive envolvendo essa questão da China, né, da orientação chinesa, né, o caminho da luta armada, né, a longa marcha, essas coisas todas. Que o PCdoB incorporou muito disso. Desculpem aí a secura do ar. E, enfim, agora o Dinéias saiu do país logo no começo disso, né? Ele foi em missão no exterior, só voltou depois, com a anistia, já em 79. Então o Dinéias não conviveu com o debate que se desenvolveu, mas ele já dizia isso, que o Pomar, né, tinha essa avaliação sobre a China. Então não corresponde aos fatos dizer que o Pedro Pomar defendeu a China até as últimas consequências. Depois, com os acontecimentos, com o avanço do período da reforma e abertura na China, né, enfim, com as atualizações todas também da parte do PCdoB, com autocríticas na prática, autocrítica se faz na prática, como se diz, né, tudo isso voltou à sua, podemos dizer, normalidade, quase normalidade pelo menos, né? Não sei a quantas andas a relação hoje do PCdoB com a China, mas certamente tem muita fraternidade nesta relação. Agora, o editorial trata exatamente desse período todo, né? Nos estreitos limites do que um editorial pode abordar, é muito limitado, né? Eu acho que o Portal Vermelho fez um especial com várias pessoas, Haroldo Lima, que é um estudioso da China, por exemplo, né, falando, e tem, enfim. Agora, né, isso ainda é muito limitado, precisaria estudar melhor, ou pelo menos sistematizar melhor, né, o que foi a experiência da Revolução Chinesa, né, e como foi esta relação, né, dos comunistas do Brasil com os comunistas da China, né? Eu acho que nós estamos ainda devendo essa sistematização, inclusive atualizando muitas coisas da política, das relações do Partido Comunista do Brasil com o Partido Comunista da China. Mas enfim, é o que foi possível fazer, né? Está lá no Portal Vermelho, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Muito obrigado pela atenção, reforço aqui o pedido para vocês comentarem, dar o like, né, divulgar este canal, ajudar na sua difusão, na sua propagação, que é muito importante, né, para o nosso sistema de comunicação, no sentido de furar a censura, o bloqueio da mídia. Um abraço e até a próxima.